Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pegue a sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 31. Pegue a sua palavra e vamos fazer juntos uma experiência sobrenatural nessa tarde. Amém? Versículo 31 do capítulo 13 de São Marcos. Céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém os conhece, nem os anjos no céu, nem o Filho. Só o Pai os conhece. Atenção, estais despertos, porque não conheceis o dia nem a hora. E como um homem que, ao ausentar-se de sua casa, a confiou a seus servos, repartindo as tarefas, e encarregou o porteiro de vigiar. Assim, pois, vigiai, porque não sabeis quando vai chegar o dono da casa, ao anoitecer ou à meia-noite, ou ao canto do galo ou de manhã, para que ao chegar de repente, não vos surpreenda adormecidos. O que vos digo, eu o digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar um beijo apaixonado na sua palavra e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Esse aí é aplauso para homem, aplauso para a palavra. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Paz e unção sobre você que está aqui, sobre você que está rezando conosco pela TV Canção Nova e também pela rádio. Essa palavra que acabou de ser proclamada, o Senhor trazia dois propósitos para eu partilhar com você. E eu não quero que simplesmente você escute, não que outras pregações você não escuta, você só escuta, mas eu queria que você entrasse comigo no mistério que Deus pediu para entregar a você. Você aceita? Você aceita? Esta pregação tem a missão de entregar a você duas coisas: devolver a esperança. Você precisa de esperança? Conhece alguém que precisa de esperança? Dá uma olhada para quem está do teu lado aí, vê se ele tem cara de quem precisa de esperança nessa tarde. Glória a Deus. A segunda missão desta pregação é colocar em você e em mim também uma santa inquietação. Vou repetir. A missão desta pregação é colocar uma santa inquietação em você. Se tem uma coisa que nós precisamos concordar, irmãos, é que na vida pública de Jesus, que nós sabemos durou 3 anos, Jesus nunca enganou ninguém. A própria Bíblia vai dizer no livro de Números, no capítulo 23, que Deus não mente. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para que minta. Então sempre que saiu algo dos lábios de Jesus, nunca saiu para colocar em dúvida, ou até para despertar em quem estivesse ouvindo a voz dele, que aquela pessoa estaria sendo enganada. Porque o engano não combina com quem veio do céu. O engano não combina com quem
espera você e eu para morarmos com Ele no céu. Jesus, Ele trabalhava nas suas pregações, quando Ele ia se dirigir ao povo, Ele falava em parábolas. E quando Ele falava em parábolas, Ele deixava bem claro: eu falo em parábolas para que aqueles que têm ouvidos ouçam, mas não compreendam. Eu falo em parábolas para eles, para que aqueles que têm olhos não consigam ver. Ele simplificava, mas quando ele ia se dirigir numa palavra aos seus apóstolos, ele dizia: não, para o povo eu falo em parábolas, mas para você, Pedro, Tiago, João, André, para vocês eu não vou falar em parábolas não, para você eu falo em mistério, eu revelo a você a verdade com clareza. E aqui nesse momento, Jesus, nesse trecho que acabamos de proclamar, Jesus está falando aos seus discípulos. Então Jesus não está aqui usando uma parábola para tentar fazer com que as pessoas mais simples compreendam. Não, aqui ele, como diz São Paulo, aqui ele não está dando leite não. Aqui ele está sendo bem direto, a verdade é essa. E quando ele fala isso, ele está aqui falando acerca da parousia. A parousia é a volta triunfante de Jesus. Jesus está entre os apóstolos, mas ele não está falando que ele vai. Porque ele não foi ainda, não aconteceu a paixão e a ressurreição. Jesus está no meio deles, mas está falando que vai voltar. Só Cristo consegue falar o que vai acontecer depois, sem ter acontecido inicialmente. E Cristo está falando dessa parousia, e Ele está deixando bem claro, não a sua morte e a sua ressurreição, Ele está falando da volta definitiva, da volta gloriosa. E a palavra de ordem nesse discurso com os apóstolos, a palavra de ordem é: preparem-se. Estejam preparados. Faz um review aí na sua vida e procure identificar agora realidades que você pediu para Deus. Senhor, manda, pode mandar porque eu estou preparado. Senhor, me dá que eu dou conta do recado. Você já fez pedido assim? Já fez pedido em que você se sentia na capacidade de corresponder, mas o Senhor falou: não, você pensa que está preparado, mas eu te conheço melhor e você ainda não está preparado. Em várias frentes da nossa vida. Às vezes a gente pensa, né? Olha, eu quero um filho agora, me proteja, Senhor, de qualquer mal, mas me privilegia com uma gravidez, porque agora eu estou preparado. E Deus fala: não, ainda não é a hora. Mudança de emprego, não, eu tô já na capacidade de assumir um novo cargo dentro da empresa. Eu já posso ser o gerente, o supervisor. E Deus falou: ainda não. Você acha que está preparado, mas eu te conheço. E ainda não chegou o momento. E aqui, nessa palavra em que ele está dizendo: estejam preparados, só tem como estar preparados se nós estivermos vigilantes. Quando eu preparava essa pregação, inicialmente, logo de bate-pronto, falei assim: Senhor, eu vou chegar lá, vou dizer para eles que eles têm que vigiar, porque é necessário vigiar. E o Senhor falou: para. Você é escravo. Escravo não tem vontade. Se você só chega lá e diz: não, eles têm que vigiar, você tem que vigiar, porque você tem que ser de Deus, você tem que ser santo, você vai fazer uma pregação legalista. E eu não estou colocando você lá para fazer uma pregação legalista. E aí o Senhor diz: então, vamos fazer comigo um caminho diferente. E aí o Senhor disse assim: olha, quando você
Quando você diz, não, você tem que vigiar, você já está pedindo para a pessoa assumir algo que não parte dela, que ela vai assumir porque você está impondo para ela, mas não porque é desejo de que ela vigie. E aí o Senhor até me fez lembrar que imposição, às vezes você até acata, mas ela pode sofrer de você resistência, porque não tem um pleno acolhimento de sua parte, de minha parte. Você já fez coisa que você não queria fazer, mas foi obrigado a fazer? Você lembra daquelas colherzonas de sopa grandona, que a mãe falava assim, filho, vai ser bom, vai sarar, vai ser bom. Mãe, o gosto é ruim. Não, mãe, o gosto é ruim. Não é, vai. Fazia até aviãozinho, né? Vai. Você tomava, quando ela fechava a boca, o gosto era ruim para Dedéu. Mãe, você me enganou. Estava ruim o gosto, sabor ruim. E ela dizia o quê? O sabor era ruim, mas o que importa é o efeito. Era imposição, você tinha que tomar aquele remédio amargo. Só que aqui Jesus não está impondo vigilância, Ele está propondo vigilância. E quando Ele propõe, a gente vai se baseando na história da igreja. Nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele certa vez disse assim, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, ela não cresce por proselitismo, ou seja, olha, faz isso, que aí se você fizer tal coisa, você ganha isso. Faz tal coisa, que aí se você fizer, o resultado vai ser esse. Não, Bento XVI deixou esse profético ensinamento dizendo, a Igreja do Senhor, a Igreja Católica, ela cresce por atração. E nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo, nesse tema aqui provocado pela equipe de eventos da Canção Nova, a sermos atraídos para a vigilância. Diante disso, o Senhor me deu 3 caminhos. Já que eu não posso ser legalista com você, dizendo, você tem que vigiar, o Senhor fez 3 perguntas ao meu coração e foi desenvolvendo isso, foi ministrando isso no meu coração. Por que precisamos vigiar? Quando você entende o porquê, você abraça a causa. Você não faz por fazer, você não faz a toque de caixa, você tem um entendimento. E o porquê te revela o propósito. E o primeiro porquê? Por que precisamos vigiar? Vigiamos, meu irmão, minha irmã, porque nós amamos corresponder aos desejos, aos pedidos que Cristo faz a nós. Eu vigio porque eu amo corresponder àquilo que o Senhor me pede. E aí vai a primeira investigação interior dessa tarde. Se o seu relacionamento com o Senhor está baseado em orações que você ergue, que você levanta de manhã, de tarde, de noite, para que você colha favores divinos, para que você seja atendido, atendida, a sua prioridade não é corresponder ao pedido de Cristo. A sua prioridade é que Cristo corresponda aos seus anseios. Diga para quem está do teu lado, ainda bem que ele não está falando de nós, irmão. Diga aí, ainda bem que ele não está falando de nós, ainda bem. Ainda bem que não é nós, ainda bem que não é nós. Aí você pode dizer, não, então eu não posso fazer pedidos para o Senhor. Pode, mas aqui não é um pedido que eu faço, aqui é um pedido que o Senhor vem até mim e fala, eu posso agora pedir? Eu tenho ouvido teus pedidos, eu sei o que você quer e sei como você quer, mas agora a negociação é diferente. E aí eu amadureço na minha relação com o Senhor. Quando eu rezo, Deus ouve e eu o atendo. Eu amadureço quando Deus vem ao meu encontro
entra na minha oração, entra no meu livre-arbítrio e fala: agora é a minha vez de pedir. Isso é corresponder a Deus. Isso é corresponder a Deus. Nós correspondemos, querido irmão, querida irmã, quando o querer de Deus prevalece. E o que Cristo pediu aqui para os apóstolos: eu quero que prevaleça o que eu estou pedindo. Só que pedido feito pelo Senhor não é ordem. Pedido feito pelo Senhor passa pelo meu e pelo seu consentimento. A oração sacerdotal que nós aprendemos, já no finalzinho da vida pública de Jesus, ele estava já indo para o Gólgota, ele faz uma oração ao Pai e fala: Pai, eu não perdi nenhum dos seus, aqueles que o Senhor me confiou, e agora eu rezo, e peço que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Isso não é ordem, isso é pedido. E o pedido que Cristo faz vai respeitar o seu sim e vai respeitar o seu não. Então, por que precisamos vigiar? Porque amamos corresponder aos pedidos de Cristo. Segundo, por que precisamos vigiar? Precisamos vigiar porque somos vulneráveis. Em meio a um hedonismo que a gente tem visto no mundo, em meio a técnicas que diz: não, você pode, você é o cara, você consegue, se você quiser, você vai lá e faz. Aí Cristo fala: não, vem aqui. Ó, sem mim, nada de bom você pode fazer. Vigiamos porque somos frágeis. Somos vasos de barro que carregam um precioso tesouro. O Deus Espírito Santo que habita dentro de você é ilimitado, mas eu e você, a casa do Espírito, somos falíveis, somos pobres, somos egoístas, somos miseráveis. E aí a gente vai se lembrar de um célebre ensinamento de São Paulo apóstolo. Ele escreve uma carta à comunidade de Éfeso, e nessa comunidade de Éfeso, no capítulo 6, vai lá, ele está terminando a carta e vai dizer para aquele povo, para aquele grupo de cristãos: olha, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, é contra os espíritos malignos que pairam nos ares para perder todo aquele que é de Deus. Você conhece bem esse trecho. Só que aí, irmão e irmã, nós precisamos entender uma coisa. Você não luta contra homens de carne, você não luta contra o seu marido, você não luta contra o seu filho, você não luta contra o seu líder, você não luta contra o seu irmão, mas você luta contra o mal que está dentro dele. Apesar de não militarmos contra a carne, o diabo usa a carne, entendeu? E é por isso que nós precisamos vigiar. Nós não lutamos contra a carne, mas o diabo usa a carne para perder aqueles que são de Deus. Um renomado sacerdote que nasceu em Portugal, chamado Antônio Vieira, um exímio pregador do Evangelho, nasceu em Portugal, mas morreu em Salvador, no Brasil. Ele dizia assim: o demônio, antes de te destruir, ele quer te distrair. E pasme, irmão, o demônio tem muitas vezes conseguido distrair os de Deus, também dentro da casa de Deus. O objetivo final do demônio é destruir nossa vida, é encerrar toda e qualquer comunhão que temos com o Senhor. Mas antes de destruir
um filho da igreja, ele distrai. E ele distrai como? Ele distrai na missa, quando a pregação do evangelho está acontecendo, e nós estamos com o celular está tocando, e as notificações do celular são mais importantes que as informações que estão saindo do altar. Ele está nos distraindo. Ele está nos distraindo dentro da casa de Deus, quando em plena adoração a Jesus eucarístico, você tem a chance de adorar Jesus sacramentado, olho no olho, e você prefere pegar um telefone e ficar o tempo todo só filmando. Diga para quem está do teu lado: você conhece na sua cidade alguém assim, irmão? Pergunta aí, você conhece alguém assim? O diabo está distraindo. Ah, Evandro, então eu não posso tirar foto? Pode, mas qual é o momento que vai ser só você e ele? Qual é o momento que vai ser só adoração, só comunhão com ele? O que vai ficar mais marcado? A foto que você tirou ou a adoração que você fez? O que vai impactar mais? Aqueles que você tanto ama e tem rezado pela conversão. Queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A vigilância, ela é caminho inegociável para quem quer ver o triunfo do Espírito Santo na sua vida. O terceiro questionamento que vem: por que precisamos vigiar? O próprio Senhor disse aqui na palavra: ficai de sobreaviso, porque não conheceis nem o dia, nem a hora. Vigiamos, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor não quer que sejamos surpreendidos. Está aí um gesto de amor extraordinário do próprio Senhor. Ele não quer que eu e você sejamos surpreendidos, nem pelo diabo, quando ele investe contra nós. Você vigia para não ser surpreendido pelo diabo, que investe contra a tua vida, que investe contra a tua casa, que investe contra a tua cidade, que investe contra a tua diocese, que investe contra a tua comunidade. E você vigia para não ser surpreendido quando ele voltar no seu retorno triunfante. E ele mesmo disse na palavra, olha, estavam diante dele Pedro, nesse discurso aqui, Pedro, Tiago, João. Esses três estão em momentos muito importantes da vida de Jesus. Monte Tabor, está lá, Pedro, Tiago e João. Ressurreição de Talita, filha de Jairo, está lá, Pedro, Tiago e João. E nesse discurso aqui, acrescenta-se também André, o outro apóstolo. Só que Jesus fala para esses quatro, olha, vigiem, fiquem de sobreaviso, porque vocês não sabem, vocês não conhecem o dia e nem a hora. E ele acrescenta, vocês apóstolos não conhecem a hora e nem o dia. Vocês não sabem. Os profetas também não sabiam, nem os daquele tempo e nem os desse. Os anjos também, e os anjos estão numa hierarquia em que eles estão diante do trono de Deus em plena e eterna adoração. Eles também não sabem, Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para eles, o filho, filho, também não sei. Os bispos não sabem, os sacerdotes não sabem, os músicos não sabem, os pregadores não sabem, os formadores não sabem, as donas de casa não sabem, os empresários não sabem, somente o Pai sabe. E isso gera esperança, porque a única coisa que nós sabemos, meu irmão e minha irmã, é que esse dia existe no coração de Deus.
O pai sabe, o filho não sabe, os apóstolos não sabem, os anjos não sabem, os profetas não sabem. Mas esse dia existe. E essa hora também já existe no coração do Pai. E aí fica um precioso ensinamento. Esse dia e essa hora vai acontecer. Independente dos que não creem. Eu não acredito, eu acho que isso é conversa, essa história de que Bíblia fala da história de Deus não existe. Independente, meu irmão, minha irmã, de você concordar com as Escrituras ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Ele não está voltando porque alguns não creem. Ele não está voltando só porque também muitos creem. Ele está voltando porque Ele falou que vai acontecer. É palavra empenhada. Diferente da minha. Quantas vezes eu falo, não, eu vou fazer. Não é assim? Não, pode deixar comigo. Você vai fazer? Vou. E a gente depois tem que ir pedir perdão, tem que ir dizer, não, desculpa, não deu, foi... Claro, pode ter acontecido alguma situação, mas geralmente nós somos falíveis. Mas uma palavra empenhada por Cristo, meu irmão, não volta atrás. Se Ele falou, vai acontecer, eu vou voltar. E aí a gente pega para aprender algumas coisas. Nós estamos a menos de 30 dias de celebrar a encarnação do Verbo, o Natal. E você vai perceber, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico da igreja, o caminho que Cristo vai fazer. Já foi um perrengue, como diz os meus irmãos nordestinos, para Jesus nascer. Batia numa porta, não tem ninguém. Batia na outra porta, não, está ocupado. Não tem vaga. Aí Ele vai nascer ali naquela gruta. Depois seu pai José vai ser avisado em sonho para pegar a família sagrada, fugir para o Egito. Eles fogem quando Jesus está ali para completar 2 anos. Na primeira vinda de Jesus, Ele veio como uma criança frágil e indefesa, tendo que ser aparado. Não, cuidado, querem matar o menino, corre, vai para lá, vai para cá. Agora, irmão, agora, irmã, na segunda vinda, se na primeira Ele veio como uma criança indefesa, a segunda Ele voltará como um leão que vai rugir e vai resgatar a sua esposa, que é a igreja. A primeira vinda de Jesus teve que ser aparado por homens. A segunda vinda de Jesus, Ele vai ser visto sendo escoltado por anjos. Como diz a palavra, por sobre as nuvens. A canção nova não canta? Então se verá o Filho do Homem. Não é assim? Vai vir assim, não vai vir como criança. Vai vir como adulto, vai vir como rei, estabelecido. Às vezes eu paro para pensar, irmãos, nós estamos na tábua da misericórdia. Daqui a pouco a gente vai rezar o terço da misericórdia, né? Eu fico imaginando, Santa Faustina recebeu de Jesus essa missão de espalhar a misericórdia para o mundo. Ela era uma analfabeta. Fábio, você contrataria para trabalhar com você, para ser a sua secretária? Pensa bem, sua secretária, você vai ser a minha secretária. Uma mulher que não tem aptidão nenhuma para lidar com os trâmites que eu sei que você tem que lidar. Uma mulher que é praticamente semi-analfabeta, tem só a 3ª série do primeiro grau. Assim, você vai ser a minha primeira secretária, resolver reuniões, despachar situações. Provavelmente, irmão, você fala, não, o seu currículo, minha irmã, não atende os requisitos básicos, não é assim? Aí Jesus pega essa mulher e fala assim, você não tem instrução. Você tem pouca instrução. Mas eu vou fazer de você a minha secretária da misericórdia.
E aí quando ele faz de Faustina secretária da misericórdia, ele fala, a misericórdia é a última tábua de salvação. Ou seja, depois dessa, nós estamos no tempo da misericórdia, depois dessa vem a tábua da justiça. Há um mês atrás, a juventude toda estava se preparando, e num dia como esse, acho que era dia 6 mesmo, se não fosse dia 6, foi dia 5, se preparando para o Enem. E o Enem tem uma regra. Eu fico imaginando, Biscuit, que a tábua da misericórdia é mais ou menos assim. O Enem, quando dá 13 horas, o portão fecha. Quem está dentro, não sai. E quem está fora, não entra para fazer a prova. É regra, é lei. Não, mas o carro estourou o pneu. Não, olha, fechou. Quem está do lado de dentro, não vai sair. E quem está do lado de fora não vai entrar. A tábua da misericórdia, eu vejo da mesma forma. Jesus está dando tempo, ainda tem tempo, se converta, ainda tem tempo. Mas na hora que ele fala assim, acabou, aí não tem como, irmão, vai ser igual os portão do Enem. Vai ser igual, fechou, não, mas olha, não, peraí, não, o tempo de converter, o tempo de vigiar é agora. Diga para quem está do teu lado, você está entendendo, abençoado? Diga para ele, o tempo de vigiar é agora, irmão. Jesus foi bem específico e não falou apenas uma vez com os apóstolos acerca de vigiar. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, ele vai dizer com todas as letras, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. E nós, cristãos dessa geração, precisamos amadurecer algumas coisas. Algumas realidades nos pedem primeiro vigilância, depois oração. O problema é que muitas vezes eu e você queremos orar quando é necessário vigiar. E queremos vigiar quando Deus está nos chamando para a oração. A oração me chama para a vigilância. Mas quando Deus fala, agora é hora de vigiar, você não pode orar. Não pode, quando Deus te chama, agora é hora de vigiar. Você tem que estar de olho aberto. Fecundidade de oração se faz com olhos fechados. Mas vigilância só se faz de olho aberto. Contrata um vigia e depois vai lá visitar e encontra ele dormindo para ver se você vai ficar feliz. Ele não pode fechar os olhos. E a nossa vigilância espiritual aqui, ela se dá através dos nossos sentidos. Vigia-se por aqui, pelo olhar. Vigia-se em Deus por aqui, por aquilo que se pensa. Vigia-se em Deus por aquilo que se ouve. Vigia-se em Deus por aquilo que se fala. Palavras são sementes. Vigia-se em Deus por aquilo que se sente. Às vezes, a gente até faz comunhão com Deus e o diabo não vai conseguir nos derrubar por pecados escandalosos. Aquele que, meu Deus, o que fulano fez? Talvez o diabo não pega você por aí. E ele já sabe, fala, não vai, eu sou casado há 8 anos. Apaixonado pela minha esposa. Não é soberba não que eu vou dizer agora. É convicção. Eu não vou adulterar. Não vou, Fábio. Não vou adulterar. Não vou trair a minha esposa. Ela não vai me ver beijando uma outra mulher. O diabo sabe disso. É decisão, é comunhão com Deus e com ela. Fala, por aqui eu não pego ele, mas eu vou pegar por outra coisa. Eu tento pegar por outra realidade. Às vezes você até vigia o que você pensa, mas não vigia o que você fala. No primeiro livro, o diabo é chamado de dragão, de serpente infernal. No último livro ele é chamado de dragão. Mas na boca de Pedro, que conviveu com Jesus ali 3 anos, ele é comparado a um leão que ruge. Por que ele é comparado com um leão?
Eu não sei se você sabe, mas um leão, antes de dar o bote, de 8 vezes que ele tenta dar o bote, ele erra 7 vezes. E ele vai rondando, o leão ele vai rondando, lentamente ele vai rondando, e ronda, e porque ele vai, o demônio, né? Que é comparado ao leão, ele vai procurando o seu e o meu ponto mais fraco. Ele vai rodando e vai tentar, por aqui eu não consigo entrar. Por aquilo que ele fala, eu não pego ele. Por aquilo que ela pensa, também não estou conseguindo. Opa, mas por aquilo que ela sente em relação àquela pessoa, entrei. Faltou a vigilância. Faltou a vigilância. Nós precisamos estar atentos, meu irmão, minha irmã, para a gente se preparar para rezar. Até o biscuit pode vir aí, irmão, querido. Com aquele timbre da unção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um dia eu tinha ido fazer umas compras em São Paulo, capital, onde eu moro. E voltei, São Paulo é conhecida como a terra da garoa. E eu tinha deixado o meu carro estacionado bem próximo da estação de metrô. E naquele dia eu queria me confessar. Mas como estava garoando, eu falei assim, está garoando, eu vou confessar amanhã. Eu sabia que estava tendo confissão na paróquia próximo de casa. Falei, depois eu confesso. Mas quando eu coloquei a chave no contato, eu me lembrei, na hora, o Espírito Santo trouxe uma frase célebre de Santa Faustina, que todas as noites meditava. E se Deus me chamasse hoje? Naquela hora, quando eu lembrei dessa frase, e se Deus me chamasse hoje? Eu falei, não, já entendi, eu estou indo agora, Senhor, estou indo agora. Sim, já entendi. Cheguei lá, fui me confessar, e naquele dia, amigos, eu consegui chorar os meus pecados, como nunca tinha chorado em outras vezes que eu tinha ido me confessar, e às vezes confessar até por tabela. Naquele dia, eu chorei os meus pecados. Essa casa aqui, ó, esse chão, é dedicado a Dom Bosco. Salesiano coração do Padre Jonas. Dom Bosco mantinha uma espécie de uma creche, com várias crianças. Ele era padre, nem bispo ele era ainda. E um dia ele, vendo as crianças jogar bola, criançada jogando bola, ele falou assim, passou um por ele e chamou, falou assim, se você morresse hoje, o que você faria? Sabendo que falta 30 minutos para você morrer, o que você ia fazer? Aí o menino arregalou o olho e disse assim, eu ia correr para a capela para rezar. Passou um outro, ele fez a mesma pergunta, se daqui a 30 minutos você morresse, você ia fazer o quê? Ele arregalou o olho e disse, eu ia pedir perdão para minha mãe. Passou mais uma criança, ele falou, se daqui a 30 minutos você... Para crianças, Dom Bosco perguntando, não é para adulto não, para criança. Se você soubesse que daqui a 30 minutos vai morrer, o que você ia fazer? Ele, eu ia me confessar. Passou uma quarta criança, e ele disse assim, se daqui a 30 minutos você soubesse que ia morrer, você ia fazer o quê? Aquela criança olhou bem nos olhos de Dom Bosco e disse, eu continuaria jogando bola. Essa criança morreu faltando 25 dias, Fábio, para completar 15 anos. Aí você pode falar, nossa, mas tão novo, puxa vida, uma vida pela frente. Com 14 anos ele morreu, foi beatificado, foi canonizado, e é padroeiro dos coroinhas, aqueles que ficam junto do sacerdote na Santa Missa. Sabe de quem eu estou falando? De São
Domingos Sávio. Eu encerro dizendo: quem está preparado, quem vigia, não será surpreendido. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.